E aí pessoal, boa noite. Bom, eu estou gravando este vídeo à noite, né? Mas dependendo da hora em que vocês forem assistir, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Eu me chamo Gabriel Argolo e eu venho através desta apresentação tentar despertar em vocês o interesse e convidá-los a lerem o artigo que nós desenvolvemos sobre a inteligência artificial e os seus principais impactos na sociedade. Enfim, começando com o contexto histórico, né, sobre a IA, os seus primeiros rumores, os seus primeiros boatos, surgiu lá na década de 50 com o aprendizado de máquina, com machine learning. E logo no início desses rumores, né, já foi colocado uma enorme expectativa no tema. Foi algo que as pessoas acharam, pô, é algo muito novo, inovador, vai mudar o mundo, mudar a sociedade. E foi algo muito falado na época, né? Tipo, se depositou realmente muita expectativa. E devido a toda essa expectativa, todo esse hype, os investidores logo colocaram dinheiro na coisa, né? E investiram bastante no estudo de IA, financiaram o estudo de IA, de aprendizado de máquina, enfim. Só que, até devido à tecnologia da época, toda essa expectativa, todo esse hype, não foi atendido. Então logo surgiu uma oscilação de humor, né? Tipo, pô, será que a AI é isso tudo? Será que vai ser mais uma modinha? Será que é passageira? Será que isso realmente existe? Enfim, começou a se ter dúvida sobre o tema. E após essa oscilação de humor, né, veio o pior período assim para a IA, né? Que foi o período de AI Winter, que como o próprio nome já denota, né? É um período onde todo esse investimento, todo esse financiamento, todo esse hype foi congelado. As pessoas meio que esqueceram o tema por um determinado período de tempo. Basicamente, o contexto histórico é isso, então vamos continuar. Como motivação, nós trouxemos aqui a principal motivação, né? Foi, sem dúvidas, o impacto na sociedade, toda a ambivalência da IA, né? Que trouxe consigo diversos impactos positivos, diversas vantagens e, ao mesmo tempo, diversos impactos negativos, diversos problemas. A criatividade e inovação não preciso nem falar, é um tema que, por mais que tenha se iniciado ali com rumores na década de 50, é bastante atual e atualmente eu diria até que voltou aquele hype de antigamente. E oportunidades de carreira, né? Que justamente por ser um tema muito falado hoje, no momento, o mercado está de olho nisso e está investindo bastante em carreiras na área. Vamos lá. Em relação aos impactos esperados, que são basicamente o que nós já esperávamos antes mesmo de desenvolver o artigo. O primeiro, os desafios éticos e sociais, né? Que é onde nós vamos trabalhar quase que 100% do nosso foco neste artigo. Vamos até usar o uso do processamento de imagens no artigo, enfim, não vou dar spoilers, né? Mas aqui eu ainda trouxe algumas vantagens, que não vão ser tão mencionadas lá, porque o foco é realmente a parte social, mas eu queria trazer algumas vantagens da IA e que nós já esperávamos, né, conversando e tudo, antes mesmo de pesquisar. Que é, até porque sentimos no dia a dia, né? Que é a automatização de tarefas, né, principalmente tarefas repetitivas, monótonas. A personalização e recomendação de serviços, principalmente. Até uma rede social em si que entrega exatamente o que você quer. Tipo, quem nunca ficou no Instagram horas e horas vendo Reels, porque eles entregam exatamente o que você quer, né? E a transformação de setores inteiros, principalmente setores logísticos, né? Que tendem a ficar muito mais automatizados. Então, basicamente isso, vamos lá. Agora eu vou focar um pouco mais no artigo em si. Tipo, até aqui foi um contexto geral da IA e dos seus impactos. Mas focando no artigo, eu trouxe aqui os objetivos. Então, nós vamos abordar os perigos do uso de IA no processamento e na manipulação de imagens. Nós vamos trazer nele vários casos onde a IA deu bastante problema nesse aspecto de manipulação de imagens. Discutir os impactos dessa nova tecnologia na indústria criativa, principalmente na área de marketing, e interpretar os resultados com relação aos achados encontrados no estudo e explicar nosso novo entendimento sobre o assunto com base nos novos resultados. Falando por mim, após o artigo, tipo, tem uma visão totalmente diferente do tema, né? Acho que, principalmente para estudar computação, muitas das vezes nós passamos despercebidos em relação aos impactos sociais e focamos só na tecnologia em si. E acredito que após o artigo, minha visão de mundo mudou bastante em relação ao tema. A metodologia, eu vou citar quatro, quatro etapas que nós usamos no artigo, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Então aqui estão elas: verificação visual comum, comparação com fontes confiáveis, reverse image search e as ferramentas de detecção de deepfakes. Eu não vou dar muito spoiler, não vou entrar muito a fundo, justamente para despertar o interesse sobre o artigo. Na demonstração do artigo, né, nós usamos duas AIs, que foi o Leap AI e o SegMind, para formar as imagens, né, através, são duas inteligências artificiais que formam imagens através de prompts de comando. Então você dá um comando, tipo, faça um urso com chapéu verde, e ela vai trazer diversas imagens de um urso com chapéu verde. Então lá no artigo nós demonstramos como usar, e nós escolhemos justamente essas duas pela sua facilidade de usar e pela sua permissividade contra direitos autorais, né. Aqui eu trouxe algumas das principais discussões que nós vamos abordar no artigo. Como nosso foco foi a parte social, né, nós vamos falar do abuso de identidades, dos direitos autorais e das fake news. São os principais temas abordados lá. Bom, aqui eu trouxe um pequeno resumo, né, da nossa conclusão final. E basicamente neste artigo nós discutimos como no foco principal, né, a interação interessante entre a inteligência artificial e o processamento da manipulação de imagens. E as questões éticas por trás disso, né, aquele tal de limite, até onde a IA deve ir, eticamente falando, claro. E aqui também trouxemos uma reflexão, que conforme a IA avança e se torna mais influente em nossa sociedade, mais necessário é refletir sobre os desafios éticos e sociais que essa tecnologia trará. Aqui em específico eu trouxe sobre a análise e interpretação de imagens, que foi o tema abordado no artigo, mas isso vai muito além, tipo, não só no processamento de imagens, não só na IA, mas na tecnologia e na ética como um todo, sabe? Tipo, sempre que existir, que se desenvolver uma tecnologia nova, faz necessário
uma reflexão sobre os impactos sociais que aquela trará à sociedade. Basicamente, foi essa a minha apresentação. Eu espero de verdade que vocês leiam, né, o artigo e agradeço a atenção de todos. Obrigado.